O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos frades, queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O cardeal Raniero Cantalamessa, ele diz assim, que nada nos adianta celebrar os méritos dos santos se nós não imitá-los. Então, mais do que louvar os santos, serve-nos imitá-los. Louvar serve para eles, imitá-los serve para nós. Então, quanto mais temos devoção a um santo, mais nós devemos imitar as suas virtudes, a sabedoria. Sabemos que a inteligência que Deus nos deu, ela nos dá meios para ganhar a nossa vida, mas a sabedoria faz-nos ter sentido da nossa vida. A sabedoria nos dá o sentido do trabalho, a sabedoria nos dá o sentido da nossa vocação, a sabedoria nos dá o sentido de viver nesta terra. E eu gostaria de ressaltar 3 virtudes de Santo Antônio, das quais podem servir para a nossa vida. A primeira delas é que a gente sabe que Santo Antônio, ele era agostiniano. Aí um dia, já uma vida austera, uma vida firme e tudo, um dia Antônio conheceu Francisco. E quando Antônio conheceu Francisco, Antônio olhou para Francisco e falou assim, cola nele que é sucesso. Largou os agostinianos e se tornou franciscano. Por quê Antônio fez isso? Porque Antônio viu em Francisco alguém que tinha um ideal de vida maior do que o seu. Ele viu alguém que tinha um ideal de vida que era mais perfeito do que o seu ideal. E a lição que a gente tira disso é como é importante na nossa vida ter pessoas que tenham um ideal de vida maior do que o nosso. Pessoas que nos inspiram para o alto, para as coisas melhores, que nos ajudem a dar passos. Antônio deixou muita coisa para seguir também Francisco. E olha que ele já tinha deixado muita coisa para ser agostiniano. Mas encontrou em Francisco um exemplo de vida que engrandeceu a sua própria vida. E aprendeu dele, imitou a ele e seguiu o seu próprio caminho. Então, de tal maneira também que nós temos que procurar sempre pessoas que nos ajudem a ter um ideal de vida maior do que o nosso. Ou seja, pessoas que nos puxam para cima e não que nos puxem para baixo. Sabe aquele ditado que fala assim, cuidado com suas amizades, diga com quem tu és, ou seja, pessoas que nos puxem, ou seja,
Toda amizade boa, seja na vida matrimonial, seja na vida pessoal, são pessoas que nos empurram para a nossa família e não nos tira da nossa família. Então isso vale para mulher casada, para homem casado, vale para filhos. Ou seja, uma amizade que me tira do meu marido, ou da minha esposa, ou dos meus pais, não é uma boa amizade. Uma amizade que me tira dos meus compromissos com Deus, não é uma boa amizade. Então Francisco serviu de inspiração para Antônio. Então, se serviu de inspiração para Antônio, muito mais também para a nossa vida. Uma segunda virtude de Antônio, a sua vida de oração. Nós sabemos que Deus ele se revelou a muitos santos, ou seja, que eles falavam, Padre Pio falava com Jesus assim. Jesus também conversava com Santa Faustina, tinham colóquios com ela, e tantos outros santos, como São Francisco e também Santo Antônio, não é à toa que nós temos ele sempre com o menino Jesus nos seus braços. Então nós colocamos a dimensão da nossa vida de oração. Queremos ter uma intimidade maior com Deus. O salmista diz assim, Senhor, a minha alma tem sede de vós, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Então, o cristão sempre busca essa intimidade com Deus. A gente não quer viver as aridezes espirituais, né? Aquela secura espiritual. Nós queremos e buscamos Deus. Mas aí vem a pergunta, o que fazemos concretamente para isso? Vamos colocar isso no exemplo da nossa vida. Não precisa fazer nem assim, tá? É só no coração. Fala sério. Você tem um melhor amigo, uma melhor amiga. Teve na juventude e tem hoje, não tem? Uma pessoa que é amiga e que, tipo assim, conhece você? E que às vezes você fala assim, olha, você sabe de coisas que nem papai nem mamãe sabe. Não tem isso? Não, papai e mamãe não tem que se ofender por isso não, porque ela também tinha coisas que nem o papai e a mamãe dela sabia. Mas por que a gente chega a falar isso? Porque uma pessoa que a gente confia é alguém que é amigo, que a gente cultiva. Quanto mais amigo a gente é de uma pessoa, mais a gente se revela a ela. Quando a gente não tem amizade com alguém, a gente não se revela. A gente fala de política, fala do tempo, fala da festa, fala de um monte de coisa, mas não das coisas que estão aqui. Transportemos isso para a nossa amizade com Deus. Nós queremos assim que Deus se revele a nós. Mas como Ele vai se revelar a nós? Na medida em que nós formos amigos dEle. O amigo tira tempo para o seu amigo. Então, quanto mais amigos, quanto mais tempo a gente passa diante do sacrário, quanto mais tempo a gente passa com o amigo, mais o amigo se revela a nós. Por isso que às vezes a gente lê Vida dos Santos e a gente fica assim maravilhado com a inspiração, né? Por exemplo, olha só, o Papa fala assim, que o pastor tem que ter cheiro das ovelhas, não é? Que tem que ter cheiro das ovelhas. Lindo, maravilhoso. Mas aí eu estava vendo a vida de uma santa e ela falava assim, que o pastor tem que ter também cheiro de Deus. Olha que belo, não é? Ou seja, sim, tem que ter cheiro da ovelha, mas mais do que ter cheiro das ovelhas, é ter cheiro de Deus. Quando se tem cheiro das ovelhas, naturalmente... Quando se tem cheiro de Deus, naturalmente vai atrair as ovelhas, porque as ovelhas querem Deus. As ovelhas não querem o pastor em si, elas querem Deus nas pessoas. Por isso que Santo Agostinho fala que todos nós somos mendigos do amor de Deus. Nós mendigamos o amor de Deus nas outras pessoas. Então Santo Antônio teve tanto conhecimento de Deus, por quê? Por causa da sua amizade com Ele. Porque quanto mais tempo dedicamos ao amigo, mais o amigo confia. E quanto mais conversa nós temos, mais o amigo se revela. E o amigo não fala coisas banais, o amigo revela coisas do coração. Então, se queremos conhecer mais de Deus, mais tempo temos que passar com Ele, porque Ele não deixa o nosso tempo vazio ou tempo perdido. E uma última virtude de Santo Antônio, que também para nós, quando fala que a humildade gera a obediência. Santo Antônio começou a vida dele assim, ele ordenou padre porque na comunidade não tinha quem celebrasse. Então olharam para ele, um homem piedoso, bom e tudo, bom, ordena que ele vai celebrar a Eucaristia para nós. Pronto, tal. Depois ele foi para os franciscanos, mas ele ia para a cozinha.
Ele descascava batata e cortava cebola. Era isso que Antônio fazia, né? Fazia isso o tempo todo lá na cozinha. Claro que ele fazia as caridades, uma vida de oração intensa, como já foi dito, mas ele era na cozinha, cortando cebola e tal. E aonde ele estava, ia ter uma ordenação sacerdotal. E vinha, eu não lembro se era um bispo, se era um cardeal, eu só sei que vinha um prelado importante para essa ordenação sacerdotal. Ia ter vários bispos lá e padres assim, e uma multidão de pessoas. E de última hora chega a notícia que o pregador daquela missa deu uma desandada lá e que não ia poder participar da missa. E aí então o presidente da celebração virou para os outros bispos e falaram: olha, vocês vejam aí quem de vocês vai pregar, porque eu vou ordenar, então alguém de vocês pregue. Aí um bispo olhava para o outro e falava assim: o quê? Pregar sem preparar? O prelado está aqui, eu vou passar vergonha de uma pregação sem preparar, com tanto padre. E aí ficou um empurra, os titulares jogou para os auxiliares jogou para os padres, e ninguém queria pregar. Então pensa, numa assembleia cheia de bispos, de padres, e nem tinha um que quisesse pregar, porque todo mundo estava com o quê? A vaidade humana, o orgulho humano. Eu pregar sem preparar? Nunca, jamais. E aí então das pessoas que estavam lá lembrou e falou assim: olha, eu acho que eu tenho a solução para o nosso problema. Nós temos um frade aqui, Antônio, um homem bom, um homem santo, ele fica lá na cozinha, cozinheiro. O que ele falar ou deixar de falar não vai ter importância nenhuma, porque ninguém conhece ele mesmo. Então, chegaram para Antônio e falaram: Antônio, estamos com essa situação e nós queremos que você faça a pregação. Antônio não disse nada a não ser: sim, senhor, obediência. Foi lá, subiu, fez a pregação, nunca mais voltou para a cozinha. Tornou-se o pregador oficial da ordem. Moral da história: Deus nunca deixa suas pérolas escondidas por muito tempo. Então, o que é que nós temos que fazer na nossa vida? Continue cortando cebola e descascando batata. Não busque as coisas por si mesmas, deixe que Deus conduz. Às vezes, quando a gente busca por nós mesmos, por isso que todo mundo que busca sucesso, busca fama, busca dinheiro por si mesmo, não encontra o que busca e não o engrandece como pessoa. Muitos se perdem. Tem a Santa Maria Helena Cavalcante, fundadora das Irmãzinhas de Belém, ela diz assim, que a melhor forma de ter alegria é dar alegria a alguém. Quem busca alegria em si mesma não encontra, mas quem busca dar alegria ao outro, então ele vai encontrar alegria. Porque quando a gente dá alegria a alguém, é sempre algo bom. Mas quando a gente busca alegria em si mesma, nem sempre é algo bom. Então, de tal maneira que Antônio, obediente e humilde, Deus o conduziu e o colocou aonde queria que ele chegasse. E colocou nos altares. Então, desta maneira também a nossa vida. Às vezes você vê uma pessoa revoltada com uma coisa ou outra, é porque não está querendo descascar as cebolas e nem cortar as batatas e nem descascar a cebola. Porque está querendo logo algo melhor. Não, continue sendo fiel no pouco. A palavra diz, quem é fiel no pouco, Deus lhe confiará muito mais. Continue descascando as batatas e cortando as cebolas, no tempo certo. Quando Deus quiser, na hora que Ele quiser e onde Ele quiser, Ele chama para a missão a qual Ele nos quer. Mas se nós continuamos fiel no pouco, Ele nos dará mais. Vamos abaixar um momento a nossa cabeça? Pedir a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, a qual Santo Antônio tinha grande devoção e amor, para que ela e Santo Antônio intercedam por nossas vidas, para que as nossas amizades nos puxem para o alto. Mas não só isso, que a minha vida também possa inspirar os outros para o alto. Chega um ponto que eu tenho que chamar também a responsabilidade para mim, que a minha vida acrescente algo de bom na vida do outro. Pedir a intercessão da Virgem Maria e de Santo Antônio, que me dê gosto pela oração, como Santo Antônio tinha, o prazer de estar na presença do Senhor, o silêncio, o silenciar no mundo tão barulhento e um barulho que não deixa escutar Deus, o silêncio na presença do Senhor.
E que o Senhor nos dê essa graça da humildade que gera em nós obediência, pois Santo Agostinho diz: o pior dos pecados é a falsa humildade, porque é revestida de vaidade, mas quer se passar por bom. Que o Senhor nos dê a graça da verdadeira humildade que gera sempre obediência nas pequenas coisas, confiando ao Senhor a recompensa final. Nesse momento de silêncio, peça a Jesus que complete em teu coração aquelas palavras que faltaram.